Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação neste dia, desejo ler alguns versículos do Salmo 78, do 12 até o 22. Leiamos. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Queridos, no verso 19 está registrado que o povo falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ora, sem dúvida, são palavras afrontosas contra o Altíssimo Deus, um deboche. Os israelitas conheciam perfeitamente o que era um deserto, um lugar ermo, despovoado, solitário, pouco frequentado, um lugar estéril e também desabitado. Então, como poderá Deus preparar uma mesa num lugar assim? Era a argumentação dessa geração ingrata, perversa, para com Deus que proveu o maná dos céus, água, sombra durante o dia quente e o calor nas noites gélidas, e isso diariamente, queridos, até que entraram na terra prometida, Canaã. Não estamos falando de um cuidado divino por semanas, meses ou por um ano, mas longos 40 anos na peregrinação desse deserto. Incrível é que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não reclamou do deserto, da falta de pão ali. Foi até provocado pelo diabo para transformar pedras em pão, mas respondeu, queridos irmãos, com autoridade. Vamos ler a resposta de Jesus? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4, do 3 ao 4. Israel provocou Deus. Esses israelitas falaram contra Deus, perguntando com incredulidade em seus corações: poderá porventura preparar-nos uma mesa no deserto, Deus? Nessa mesa no deserto, querido, continha água sim. Deus fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber. Deus fez sair fonte da rocha e fez correr águas como rios. E mais, nesta mesa no deserto continha maná. Chovera sobre eles o maná para comerem. Deus lhes dera do trigo do céu. O salmista depois disse que eles comeram o pão dos anjos. E mais, Deus pode sim preparar uma mesa no deserto, até com carne em abundância, como ele fez. O Altíssimo Deus, irmãos, fez soprar, diz a Bíblia, o vento do oriente dos céus e trouxe do sul, com a sua força, codornizes, milhares delas. Em Êxodo 16, lemos: à tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento. Podemos dizer que choveu sobre eles carne como pó, como areia do mar. Observe a palavra do salmista. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Salmo 105, 40. E o texto de Números 11, 31, 32 é deveras esclarecedor. Vamos ler. Depois disso, o Senhor enviou um vento que trouxe codornizes do mar e fê-las descer sobre o acampamento e seus arredores, à distância de um dia de marcha. Em toda aquela zona havia codornizes voando muito baixo, à altura de 1 metro acima do solo. Dessa forma o povo apanhou-os e matou-os durante este dia e pela noite fora e no dia seguinte. O mínimo que alguém recolheu foi o equivalente a mais de 400 quilos. Havia codornizes por toda a parte do acampamento. Imagina, querido, Deus proveu a cada um daqueles israelitas 400 quilos de codornizes, quase meia tonelada. Então, eles pegaram, mataram e colocaram para secar no sol e puderam comer durante um mês inteiro. Aqueles ingratos que receberam gratuitamente de Deus pão, água e carne foram desqualificados, reprovados por Deus. Assim disse o salmista no Salmo 22, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Deus tem, queridos, uma mesa preparada para nós também. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo nos legou esta palavra: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Queridos, no Novo Testamento, a palavra escape é traduzida como sair, atravessar.
E a ligação desta palavra encontra-se em Êxodo 12, de 1 a 16, na Páscoa e na mesa da Páscoa. Todos que comiam desta mesa teriam vida. Então, o contexto fala da mesa do Senhor. É uma mesa de bênção, é uma mesa que deve ser escolhida. Davi, o profeta, o rei, com muita propriedade, ele falou no Salmo 23, versículo 5, que Deus tem uma mesa preparada para ele na presença de seus inimigos. A mesa é mais do que um móvel de cozinha e sala, é uma comunhão no Espírito. Você, crente em Cristo Jesus, pode ir a esta mesa a qualquer hora e participar do seu corpo e beber do seu sangue. Apocalipse 2:4 revela que o Senhor estava falando com a igreja de Éfeso e Jesus Cristo disse que esta igreja abandonou seu primeiro amor. Em outra tradução diz banquete de amor. Neste lugar, na mesa do Senhor, você encontrará um momento de descanso da batalha, uma renovação e encorajamento para você. Jesus está na mesa conosco, aleluia. Jamais devemos duvidar do poder de Deus e murmurar do seu cuidado, mesmo se estivermos também no deserto. Devemos lembrar que Deus, querido, Ele pode operar milagres, como num deserto, num lugar terrível, né? Lugar de intimidade com Deus pode ser o seu deserto também. Jesus no deserto estava ali com o Pai durante 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que depois da tentação, os anjos vieram servi-lo. Deus pode nos preparar uma mesa no deserto. Mesa não só no sentido de alimento, mas de provisão em meio às dificuldades. Pode nos preparar o escape. Declara como Davi, queridos irmãos, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Senhor. Amém? Vamos falar com o nosso Deus em oração. Bendito, soberano e eterno Deus, a ti a honra, a glória devida, só o Senhor é Deus. Não me canso de dizer isso, só o Senhor é Deus. Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é o Deus da provisão, Deus do cuidado, o Deus misericordioso, assaz benigno, benevolente. O Senhor cuidou dos seus no passado e continua sempre pronto a abençoar em qualquer geração. Jesus falou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. Tu és o Deus imutável, portanto, maravilha, em nome de Jesus, amém. Um abraço fraterno, meu querido irmão, minha irmã, que Deus o abençoe ricamente, abençoe o seu lar e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Eu não quero ser aquele que duvida.
que anuncia os teus feitos. Eu não quero ser aquele que duvida, mas o que anuncia os teus feitos, do passado e do presente, quando dividiu o mar para seu povo passar, de águas fez muro, como um pastor guiou-os mansamente, com a nuvem os protegeu do calor do sol, de noite os aqueceu com fogo. E eu não vou duvidar que o banquete do deserto podes preparar, que o banquete do deserto podes preparar. E eu não vou duvidar que o banquete do deserto podes preparar, que o banquete do deserto podes preparar. E é assim que eu creio, 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 é assim que eu creio. Eu não quero ser como aquela multidão que se esqueceu de ti, que viram teus prodígios, mas não creram. Eu posso ver milagres, eu não quero ser como aquela multidão que se esqueceu de ti, que viram teus prodígios, mas não crerão. No passado e no presente, quando dividiu o mar para seu povo passar, de águas fez muros, e como um pastor guiou-os mansamente, com a nuvem os protegeu do calor do sol, de noite os aqueceu com fogo. E eu não vou, e eu não vou duvidar que o banquete no deserto podes preparar, que o banquete no deserto podes preparar. E eu não vou duvidar que o banquete no deserto podes preparar, que o banquete no deserto podes preparar. E eu não vou duvidar que o banquete no deserto podes preparar, que o banquete no deserto podes preparar. E é assim que eu creio, é assim que eu creio, é assim que eu creio, e é assim que eu creio, 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 é assim que eu creio. Fazendo aqui, o que tu estás fazendo aqui? Abre os meus olhos pra ver e os meus ouvidos pra ouvir o que tu estás fazendo aqui, o que tu estás fazendo aqui. Abre os meus olhos pra ver e os meus ouvidos pra ouvir o que tu estás
fazendo aqui? O que tu estás fazendo aqui? Abre os meus olhos pra ver e os meus ouvidos pra ouvir o que tu estás fazendo